prazer muito grande estar aqui novamente, conversando aqui com vocês e trazendo mais vídeo aqui, explicando com vocês. O vídeo de hoje, para quem não lembra, o vídeo passado eu falei sobre os CRUDs, né? Sobre a conexão com o banco de dados, a gente fez uma camada de serviço mesmo, e a gente fez a conexão ali com o banco de dados, certo? Só que lembrando, né, que por manutenção, por segurança, né, não é ideal fazer daquele jeito, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês a maneira certa, correta de se fazer, utilizando projetos, como fazer no padrão de projeto. Então, como a gente vai fazer em padrão de projeto? Então, bora lá verificar como que vai ficar isso, então. Vamos lá. Primeiramente, você lembra que a gente tinha feito aqui tudo aqui numa camada service, né? Então, aquela conexão que eu fiz no banco de dados, estava ali totalmente ali na camada service, né? A gente está utilizando outros nomes aqui, mas agora eu vou mostrar para vocês que modificou aqui também na camada service, né? E também agora a gente tem uma camada aqui de infra, né? Que vai ser a camada onde a gente vai fazer as configurações para conectar com o nosso banco, conexões que vai até a nossa app7 JSON e até o nosso programa de aqui. E depois a gente cria um factory, que seria a fabricação, e onde que a gente vai fazer a fabricação de cada banco de dados. Então, no caso do MySQL, do Post, vai ser feito ali o DB, que vai ser a fabricação do nosso banco de dados, onde a gente vai adicionar os nossos drives ali, os drives de cada um dos nossos bancos. No caso do Post, a gente usa o npgsql, e no caso do MySQL, a gente utiliza o MySQL.data, certo? Então, vamos então mostrar para vocês como começa e como é que a gente deixou. Então, aqui tem a nossa camada infra, né? Essa é a nossa camada infra aqui. Vou mostrar para vocês aqui os pacotes que eu já baixei nela, que foi aqui a de configuração, que esse pacote de configuração é onde a gente faz a configuração que vai conectar com o nosso programa, aonde está a configuração do nosso app7 JSON, e tá ali a nossa conexão com o banco de dados, né? E ali também que a gente utiliza o use secret, que é senha secreta, e não aparece ali no nosso app JSON as configurações para conectar o nosso banco de dados. Então, é uma maneira de segurança, né, da nossa conexão do nosso banco de dados. Então, isso fica todo dentro da memória aqui do nosso programa, certo? Então, os programas que a gente baixou aqui foi o MySQL Data, né, para o MySQL, o drive do MySQL, que vai fazer a conexão com o banco de dados, e o do Post, o npgsql, que também vai fazer a conexão com o banco de dados, certo? Então, ali que vai fazer a conexão, o comando, e que vai fazer a leitura, né? Então, é nesse pacotinho que a gente vai tirar essas habilidades que tá ali, secreta, ali, tudo ali dentro, certo? Então, beleza. Agora que a gente fez, então, vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Aqui no Configuration, nós estamos aqui na nossa parte do infra, nós estamos aqui na nossa Configuration, então nós temos aqui nosso app Configuration. Vou mostrar para você, a gente baixou o pacote do Configuration, temos todas as informações do Configuration por trás dos panos. Então, para utilizar ele, como ele é também uma interface, e também a gente pode utilizar ele na nossa classe aqui genérica, mas no nosso caso não precisa ser genérico, né? Vamos utilizar aqui esse aqui, seja para um, seja para outro, né? Para um banco ou para outro banco, né? Aqui a gente só vai adicionar o método getConnectString, né? E vai retornar ali a configurate o getString dbName, né? Então eu falei que não era genérico, mas está totalmente genérico. Tá uma classe genérica. O app configurate aqui tá uma classe genérica e a gente vai utilizar essa classe genérica, que é a configuração que manda lá para o nosso programmer. Aqui, ó. Nosso programmer aqui, ó. Ele manda aqui. Então, ele subentende, né? Por aqui, ó, a gente está utilizando o Cycleton, né? Que é o método de padrão, né? De projeto, padrão de projeto, o Cycleton. O Cycleton, ele é criado uma vez só, por isso que a gente adiciona ele aqui. E quando ele é criado uma vez só na memória, a gente não precisa estar criando ele várias vezes. Ele reconhece, né? Através aqui também com certeza aqui também é uma classe genérica, por trás dos panos ali, ele faz todas as configurações. Então, ele cria dentro da memória ali, né, do nosso programa, e ali a gente só utiliza uma vez, não precisa estar fazendo várias vezes, né? Então, cria uma vez. Então, ele subentende aqui, né, que é o iConfiguration, que é um Cycleton, e a gente também adiciona aí o app Configuration, que também vai gerar um ciclo, senão a gente não precisa estar repetindo e fazendo novamente. Ele já está criado ali uma vez só, adicionado na nossa memória. Depois que a gente fez isso aqui, né, essa classe genérica aqui do dbb configure, né, e daqui o
configurate get connect string, que a gente vai adicionar aqui o nome do nosso app, que está aqui na nossa JS aqui, ó, post ou MySQL, né? Então a gente vai agora aqui vir no DB, na pastinha DB, e aqui a gente tem uma outra interface que a gente cria aqui para fazer essa conexão com as nossas fábricas ali de conexões, no caso ali do MySQL e do Post. Então eu posso utilizar essa interface, seja para o Post, seja para o MySQL, para o SQL Server, para qualquer um do banco de dados eu consigo utilizar a partir dessa interface DB Connect Factory, né? Então, por isso que a gente utiliza ela, né, a DB Connect Factory, a DB Connection, por isso que a gente utiliza, porque a gente vai utilizar para vários tipos de banco, né? Não importa qual banco a gente pode utilizar, não importa a embalagem, não importa o produto, a gente utiliza várias embalagens em cima. Um exemplo aí para vocês no tempo reais aí, na vida reais como seria também, tá? Agora aqui a gente já tem pronto aqui, né? Temos aqui o NCQL Connect Factory, que é do Post. Então aqui está o pacotinho do drive do Post que estamos utilizando e vamos configurar a partir daqui, certo? Então ele vai ficar dessa maneira assim, a gente injeta, né? A gente primeiro implementa o DB Connect Factory, né? Que é ali onde vai fazer a conexão, que vai ter os métodos para fazer o get conexão, e também para fazer ali, criar o comando, né? Então a gente cria essa variável global aqui, né? E dentro dessa variável global a gente vai injetar todas as informações do app configuration, né? Então a gente puxa lá, né? A gente coloca configurate ponto e puxa ali o método, né? Connection string, né? E coloca aqui o nome do nosso banco de dados. Pode ser o nosso banco de dados ali, Post ou MySQL. Como a gente está trabalhando aqui no Post, vai ser Post, né? Então, o drive do Post. Então a gente vai adicionar o Post da nossa string aqui, ó, só lembrando do nosso app7. Esse nome aqui. Então, as configurações agora, as configurações que já foram, né, tudo tratado aqui dentro no Get Connect String, ele só apenas precisa saber quem é, né? Ou é Post ou MySQL, onde que eu tô realmente, né? Então é aqui que a gente adiciona, ele sabe que tem que pegar aquelas configurações lá do banco de dados, né? Que é aquele host, o nome do banco de dados, a senha, né? E o nome lá da tabela, que seria no caso do nosso banco de dados, o nome do database lá, no caso meu, que seria motivacional. Né? Então ele já sabe de tudo isso a partir daqui, que a gente adiciona dentro dessa variável global aqui. A gente adiciona todas essas informações aqui. A gente adicionou todas essas informações aqui de configurações, do banco de dados, de fazer a conexão, vindo aqui do programa, pegando aqui do app7. Beleza, cara, ele já sabe todas as conexões, está aqui dentro aqui agora. Agora, eu quero fazer as implementações que eu baixei aqui do meu DB Connect Factory e eu quero colocar aqui dentro desse método. Então, para colocar aqui dentro, eu puxo novamente assim, meu pacotinho ali de conexão do Post, que é o npg-sql connect. Eu crio uma variável chamada connect e dentro dessa connection eu abro ali o parênteses e coloco ali a minha variável global, que já está com todas as informações, as configurações do meu banco de dados, eu adiciono ali dentro. Agora, a minha connection sabe todas as informações, sabe o caminho de fazer e abrir e fechar, sabe as conexões e configurações do banco de dados. Então, se ela já sabe, então vamos abrir. Então, ela abre aqui no Open. Ela vai abrir a conexão e vai retornar para nós essa conexão. Beleza. Agora aqui, nós temos o DB Command, né? É da mesma configurações lá do DB Connection, né? Nós temos o DB Command. O DB Command, ele vai criar um comando, certo? Então, a gente, nas antigas, a gente utilizava aqui a string da query, né? Que quer dizer a linguagem de SQL, né? Então, a gente adiciona aqui, né? A string de query, essa em inglês tá terrível. E o DB Connect, a gente coloca a conexão aqui, que é essa conexão que a gente criou aqui, certo? Mas aqui a gente está criando só a fabricação do Post, tá? Por enquanto a gente não está utilizando. Então, quando a gente for utilizar esse método, sim, a gente vai adicionar lá a nossa string e a nossa conexão. E lá também a gente vai criar a nossa conexão através do connect aqui, do get connect. E daí a gente vai adicionar sim aqui, quando a gente cria uma variável lá na nossa base repositório, que a gente adiciona essa connection aqui, certo? Então, vou mostrar agora para vocês como é que fica. O MySQL continua a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui a fabricação do MySQL. Ó, é a mesma coisa. Vai mudar aqui o pacotinho, né? A gente vai estar utilizando outro pacote, que é o do MySQL. A gente fala pacote ou drive, né? Então, o drive que faz a conexão com o banco de dados do MySQL é esse daqui. MySQL.data, MySQL create, certo?
E o procedimento é a mesma coisa, a gente implementa também o DB Connect Factor e a gente adiciona aqui as conexões, né, que a gente vai fazer com o banco de dados, né? Continua a mesma coisa, é a mesma coisa. Aqui também. Só vai dar, a gente só vai modificar isso aqui quando a gente utilizar lá no repositório DB Postgre e no repositório MySQL. Aí sim ele vai identificar por aqui. E aí a gente vai estar utilizando, certo? Então, agora a gente vem aqui no nosso base repositório. Nosso base repositório é a nossa classe genérica aqui. Então, nossa classe genérica agora aqui está pronta. A gente já fez ela aqui. E o que a gente faz nessa classe base repositório? Tá, vou mostrar ela aqui, a base repositório. Agora vou mostrar aqui o post de repositório. Olha só, tudo vazio. Ele só está herdando o base repositório aqui, ó. E ele só adiciona a nossa moda, que é do tipo motivacional. Ele já vai subentender, né, que é pro Postgre, né? Quando a gente faz dessa maneira, já vai subentender que é pro Postgre, né? E é onde que a gente vai modificar? Aqui, né? Aqui tá todas as conexões do Postgre, né? É como se eu fosse criar o base repositório todo aqui dentro, mas com o Postgre, né? Mas no caso, eu não preciso estar repetindo isso. Como eu já tenho uma classe genérica, eu simplesmente só injeto, né, o Connect Factor, que ele já vai subentender lá no nosso program, né? Então, quando a gente vem aqui no nosso motivacional repositório, a gente modifica para o banco que a gente quer. Agora aqui tem o meu motivacional, que eu implementei meu repositório em DB Postgre. Então, eu quero que o meu banco rode com Postgre. Ah, mas eu não quero rodar com Postgre, eu quero rodar com MySQL. Não, beleza, você só modifica aqui, que você quer modificar por MySQL, e vai criar assim, MySQL e pronto, você já está conectado com MySQL, mas não somente aqui. Você precisa modificar aqui também no programa, porque é aqui que ele vai dizer para mim a conexão que vai ser lá, né? Então eu preciso identificar. Ele vai mostrar só uma vez aqui, ó. Aqui eu estou conectando com o post, mas eu não quero mais conectar com o post. Agora eu quero conectar com o MySQL. Aí eu tiro o comentário aqui, ó. Agora ele está assim comentando com o MySQL. Tem um problema aqui, mas a gente vai resolver futuramente. Vou mostrar para vocês como resolver isso aqui. Mas dá para fazer uma condição aqui onde eu consigo interligar os dois, né? Mas eu vou mostrar isso futuramente para vocês. É uma cena dos próximos capítulos do nosso vídeo, certo? Então eu não vou mostrar agora. Voltando aqui, né? Então, para modificar, eu teria que modificar aqui para o MySQL aqui. Agora eu vou explicar para vocês a base do repositório, como é que eu fiz. Como eu já mostrei ali a parte da condição, mas vou mostrar de novo, porque é com repetição que a gente aprende. Daí a gente está ouvindo ali novamente, isso fixa no nosso cérebro. Então vamos lá. Novamente, aqui, eu tenho minha base de repositório, ela vai ser do tipo genérica, né? Para quem não lembra lá, o Tzinho quer dizer que é genérica, é onde que vai ser todos os meus comandos, meus clientes, tudo é genérico. Então eu não vou utilizar nenhum comando assim para tipo da base específica ou para o tipo do banco específico. Não. Quero usar para todos os tipos de banco e para todos os tipos de model, certo? Todos os tipos de entidades também, para quem reconhece. Então a gente vai baixar aqui agora o nosso repositório, né? Que é uma interface também, né? É um contratinho aí pronto que a gente vai utilizar. E também ele não vai precisar estar repetindo, né? Então vai ficar tudo pronto. Olha só. Ele também é do tipo inteiro, é um corrente, é o CRUD, o famoso CRUD, tá, gente? A gente só adicionou que o existe, né? Para fazer procurar se aquele por ID, se aquele ID, aquele objeto realmente existe, né? Então a gente pode tá utilizando o existe para ver se realmente tem aquele ali. Muito bacana aí essa parte do existe. Mas voltando então aqui para o meio do repositório, mostrei para vocês aqui que ele está instanciando aqui, implementando, né, dentro do base repositório o CRUD. E o base mod aqui, que é da nossa base mod que ele está utilizando, né? O ID daqui, né? Então a gente cria aqui uma connect factor, que seria uma variável global, né? Da DB connect factor. Lembrando que o DB connect factor aqui é a nossa fabricação, onde ele vai fazer aquela conexão e também que ele vai criar o comando e onde vai juntar ali as strings, as query, que é o CQL, certo? Com a conexão, tá? Lembrando disso. Beleza? Eu criei essa variável aqui e agora aqui eu também crio uma string table name, que esse daqui ele vai buscar que tipo da entidade que eu estou utilizando. Então, ele vai procurar o table nome. No caso da minha tabela, né? O tipo de nome que eu estou usando. No caso, ele vai pegar da minha model, né? Ele vai identificar pela motivacional. Tá. Aqui a gente vai agora no... Temos CTO aqui, que é a parte do nosso construtor, né? E aqui dentro do nosso construtor a gente vai injetar
Agora a gente vai injetar todas aquelas informações, né, do DB Connect Factory dentro da nossa variável global, da privada, que é a Connect Factory. Então agora ela entende, ela já está forte agora, ela sabe o que tem aqui dentro na Connect Factory. Então ela passa todas as informações lá. Então, lembrando aqui novamente, ela vai passar todas as informações aqui, ó, do DB Connection para dentro do nosso Connect Factory aqui, certo? Então agora a gente já pode trabalhar com esse Connect Factory aqui, que ele já vai subentender da onde está vindo e para onde está vindo as comunicações da mãe, né? Beleza. Primeiramente a gente vai criar aqui o cliente e aqui a gente tem o Zik. Não sei se alguém já viu essa parte do Music, mas esse daqui a gente utiliza para conexão fechar. Assim, eu fiz lá o meu objeto, criei meu objeto, e agora pode fechar a conexão, certo? A gente não precisa estar adicionando aqui no final, fecha a conexão, abre a conexão, fecha a conexão, abre a conexão. Ele já subentende e faz isso pra gente, esse use, certo? Beleza. O val, né? O certo seria ter usando aqui o NPG de connection, que seria, no caso, essa conexão aqui, né? Mas como lembrando para vocês, a nossa classe é genérica, né? Eu não posso estar utilizando aqui, então eu utilizo o var. O var, ele já vai subentender que é uma conexão aí de um drive, de algum drive, de algum tipo de conexão do banco, ele já vai subentender. Ainda mais quando a gente coloca aqui a nossa variável global, ponto, e puxa, né, a nossa get connection, e ele já vai subentender aqui. Então, aqui no meu get connection, lembrando aqui, se fosse no post, seria a conexão vai abrir a conexão, né, do post, né, no caso aqui. Voltando. Então, ele já sabe que esse método aqui é para abrir a conexão do banco, seja do MySQL ou do post. Voltando aqui novamente, agora a gente vai insertar o comando, né? É esse comando que a gente utiliza ali para adicionar nossas strings, né? Essas aqui é um comando CQL, é esse aqui que a gente vai utilizar, né? Então a gente também já cria ele aqui em cima, né? E adiciona aqui também a nosso método create command, né? A gente coloca ali uma string entre aspas e a conexão. Desculpa. Então a conexão é essa conexão aqui, né? Ele vai juntar a string e a conexão. Então a gente deixa aberto aqui e quando a gente utilizar ele vai substituir. Certo? Então aqui no valprops, agora eu vou explicar os comandinhos, né, para a gente criar nosso objeto lá e trazer novamente retornando para a gente aqui. Então aqui no props, né, o props a gente cria essa variável aqui, né? Aqui nós temos a nossa entidade, né, que é genérica também, e a gente tem o get type e get props. O get type vai ver o tipo da entidade, né, que vai pegar, no nosso caso, a entidade é motivacional, e ele vai pegar as propriedades, get props. As propriedades seriam, deixa eu mostrar aqui para vocês, seriam essas propriedades aqui, texto e autor. Só que na nossa base móvel também tem o cliente. Então, seria essas propriedades, o texto, o autor e o cliente, que ele vai trazer para mim. Tudo naquela classe props. Tudo aqui nessa classe props. Tudo nessa variável props, ele vai trazer essas informações. Claro que só lembrando quando a gente estiver utilizando o nosso repositório MySQL, né? E quando a gente trouxer lá no nosso motivacional repositório aqui, certo? Quando a gente estiver utilizando esses aqui, ó, que ele vai identificar que é motivacional e vai adicionando, né, em cada um deles. Então ele vai adicionando ali o comando em cada um deles, ele já vai identificar. A string, a gente cria também a string de coluna, seria as informações das colunas, né? Lá no nosso banco de dados, né? A gente utiliza aqui o string join, né? Por causa que ele já tem um método mais simplificado. Se caso a gente fosse fazer da maneira antiga, ia ficar muito grande nosso método cliente aqui, e a parte genérica fica muito grande mesmo. Então a gente usou o join, que simplifica tudo isso, né? E por trás dos panos ele faz essa comunicação aí de transformar e seletar aí todas as propriedades, né, do nosso props, né? E ele só vai ignorar ali o ID. A mesma coisa acontece para parameters, que seriam nossos objetos criados, né? Ele também vai ignorar o ID, não pega as informações do ID, e ele seleta ali todas as propriedades restantes, todos, né, com TOLOR minúsculos aí, certo? E aqui no var props, a gente transforma essas propriedades, né, em dicionário, né, chaves e valor. Aqui, então, como a gente está usando o setCommand, né, que está com todas as informações lá do nosso DB Connect, que é do DB Connection, né, então ele tem por trás do pano o comando teste, né, então a gente só adiciona aqui, né,
set comando text, e ele vai adicionar aqui na nossa string, né? Em uma interpolação no C#, né? Então ele vai em set, vai colocar aqui o nome da nossa tabela, no caso vai ser motivacional, vai pegar a coluna aqui e aqui os valores. Ele vai ficar assim, né? No nosso caso aqui é em formato lá. Vai ficar aqui, né, a parte das colunas e aqui é os valores, né? Para nós. Fica dessa maneira assim. Deixa eu ver o tempo. Tá gravando, só que não mostrou o tempo. Sacanagem. Vamos lá. Aqui depois a gente transforma no for each, né? Para ele trazer para nós os objetos lá que foi criado, né? Então assim ele insere ali o objeto, depois ele traz esse objeto para mim pronto, né? No add parent. O add parent eu transformei ele no método auxiliar, mas no caso ele seria assim, ó. Então eu transformei ele no add parent, né? E ele aqui, ele pega o parênteses, adiciona ali dentro do command, né? No current, pega esse método ele faz ali a parte de pegar o nome e o valor, né? E ele também gera aqui uma condição, né? Se for valor ou não, né? Se ele tiver nulo ou não, não adiciona, né? Então ele não continua aqui. Mas se tiver valor, ele vai adicionar o parâmetro, né? Então daí, dessa maneira, a gente só vai adicionar dentro do método aqui os valores, né? It it value, né? E daí ele vai retornar para mim, ele executa e retorna para mim essas informações que foram adicionadas lá no banco de dados e traz aqui para nós no Swagger. Certo, pessoal? Então, isso que eu queria falar para vocês aí um pouquinho aí sobre essa classe genérica. Eu não vou continuar o vídeo, senão vai ficar muito extenso mesmo, né? Próximo vídeo aí eu explico a parte genérica em Reader, né? Como ler isso. Mas, para vocês subentender, ele ficou dessa maneira assim. Ficou bem bacana mesmo. Tomara que vocês gostem aí. E o próximo vídeo eu vou trazendo aí sobre o Reader. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau.